Você viu a corrida? Vi. Uma grande corrida, tá? O GP do Brasil ele nunca é ruim, né? O nunca. É sempre foda. No! De um jeitinho que só o Brasil é capaz, a gente teve não só uma corrida, mas um final de semana inteiro completamente maluco. Uma das etapas mais caóticas e doidas que a Fórmula 1 já teve em muito tempo. Assim, de deixar todo mundo igual pica-pau biruta, né? Assim como eu fico totalmente biruta quando você não dá o like e se inscreve aqui no canal, mesmo eu salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo ludibriado. Antes mesmo dos carros irem para a pista na sexta, porque era o final de semana de sprint, a gente já ia ter novidade. Oliver Berman, o Homem-Urso, iria substituir Magnussen, pelo menos no quali da sprint e na sprint, já que o titular também foi mais uma vítima do piriri mexicano, assim como tinha acontecido com o jovem Alonso. Acontece que depois a equipe acabou mantendo o jovem piloto para o final de semana todo e MC Kevinho ganhou mais uma folga. Uma pergunta idiota, se alguém me substituir no treino na sprint, se eu quiser voltar na corrida, eu não largo no lugar que ele parou, evidentemente, né? Eu largo em último lugar. Ou largo no lugar que ele parou. Não faz sentido largar no lugar que ele parou, né? A posição é do carro? Pô, impossível, viado. Quem treina, corre? É, foi o que eu imaginei, né? É que ele falou que decidiram manter depois para fim de semana inteiro, sendo que ele só ia... Ah, porque tem o outro quali agora, né? Ele falou do quali da sprint e da sprint, mas tem o quali que é o quali da corrida, assim, mesmo com a sprint, né? É que antes não era assim. Antes tinha o quali da sprint, quem terminava na sprint largava pra corrida, né? Mas agora não é mais assim, verdade. Remunerada. Ô, vida boa, hein? Tenho certeza que ele aproveitou o descanso para fazer algo que você também pode aí na sua casa. Sabe o quê? Aprender a programar totalmente de graça. Sim, de graça. Você não vai gastar um centavo, não tem pegadinha. A Alura, a maior escola de tecnologia do país, abriu as inscrições para mais uma. Mas eu vou fazer a boa. Vagas podem acabar. O cupom Ludiero, beleza? Em algum lugar aí. Momento. Beleza? Então não perde tempo e se inscreve agora. É conhecimento de graça, clica! Com os carros na pista para o quali da sprint, logo na primeira sessão, já tivemos os dois carros da Aston Martin fora, além de Ocon, Tsunoda e Goiano. Na segunda parte, Lewis Hamilton tentou, mas acabou ficando pelo caminho, assim como o Hulk, Chico Pires, para variar, Cola Pinto, lembrando que esse é o nome dele, Chico Pires não dá. Na última sessão, Lando tinha um tempo muito bom na primeira tentativa e parecia que não ia ser superado. O Leclerc chegou perto, mas não conseguiu, até que Oscar Piastri conseguiu encaixar a volta e superou seu companheiro por uma margem muito pequena. Verstappen, o Peixoto da galera, até veio depois para tentar roubar o doce da criança, mas acabou ficando apenas na quarta colocação. Destaque para o Homem-Urso, que chegou até o SQ3 e poderia ter ficado numa posição melhor, mas acabou anulando a sua única tentativa. Chegamos no dia seguinte, no sábado, para a corrida sprint e o quali da corrida principal. As luzes vermelhas se apagam e Piastri dá o seu pulo para frente. O Verstappen foi agressivo para já tentar subir algumas posições, chegou a travar a roda da frente bem rapidamente e quase deu-lhe uma cacetada no Lando. Mas conseguiu fazer a curva lado a lado com o Leclerc, né? O piloto monegasco se segurou e manteve a posição. As voltas foram passando e o top 4 se manteve o mesmo: Piastri, Lando, Leclerc e Peixoto. O piloto da Red Bull e o do carro do Pocotó ficavam urubuzando as duas McLaren porque sabiam que a equipe já tinha solicitado para que os seus pilotos trocassem de posição, então eles poderiam aproveitar a chance. O Lando, inclusive, chegou a ser ameaçado pelos dois porque ficou sem o DRS. Leclerc é muito bom, Monegasco é melhor dar ainda. uma aliviada para dar o DRS para o companheiro de novo. Até que com 6 voltas para o final, o Peixoto, que parecia estar trabalhando com o Leclerc para ir para frente, tinha reclamado no rádio que o Monegasco errou algumas vezes.
e aí ele decidiu ir para o ataque e fazer a ultrapassagem, assumindo a terceira posição. Inclusive, enquanto isso, tivemos tempo para mais encontros entre Chico Pires e Lawson, o filho da lei. Na primeira, essa rivalidade o mexicano levou a aí, freada, né? passou reto e tomou o X. Na segunda, finalmente, ele fez a ultrapassagem, mas sem dedo do meio dessa vez, né? Com apenas 3 voltas para o final e o Peixoto em terceiro, O cara as duas ultrapassar o outro e McLaren meter o dedo do ainda meio é muito não foda. tinham trocado de posições, com medo de um bote inesperado. Até que Hulk tem problemas e para o carro na grama para abandonar. A direção dá uma bandeira amarela, mas acaba não chamando nenhum tipo de safety car para auxiliar no resgate do veículo. Somente uma volta inteira depois, justamente logo depois que a McLaren finalmente mandou os carros inverterem as posições, um virtual safety car foi chamado e aí todo mundo ficou meio assim, né? Tipo, paizão, você meio que demorou pra chamar, aí logo depois que eles invertem você chama. E aí se a galera que já não precisa de praticamente nada pra achar que algo é manipulado, imagina agora esse grande prato, né, de buffet de polêmica que a direção estava servindo, né? O safety car virtual só foi encerrado na última volta e aí o Peixoto partiu para cima do Piastri para a ultrapassagem. Mas ele acabou se afobando, não respeitou a distância para o carro da frente, né? Ele não fez a ultrapassagem de qualquer forma, o top 3 no final se manteve assim, só que depois o holandês foi punido e por isso acabou caindo para a 4ª colocação. Agora era só aguardar mais algumas horinhas para o quali da corrida principal, certo? Certo? Então, acontece que São Pedro aparentemente tinha outros planos, né? Caralho, Entre a sprint e o quali de domingo, começou um baita toró. Sim, Caiu de o novo. mundo. Uma chuva bíblica que nem a drenagem da pista, que é boa, conseguiu aguentar e alguns pontos ficaram um pouco alagados. O tempo foi passando, nada da chuva ia embora. Os gatilhos da Bélgica de 2021, para aqueles que viveram o trauma, foram retornando, até que várias horas depois a direção determina classificação adiada para o domingo de manhã, antes da corrida. Até mesmo a homenagem classificação pro logo Senna antes da corrida ia ser doideira, adiada né? também. O problema, expectativa de chuva para o domingo inteiro também. Será que não ia ter corrida, mano? Chegamos no domingo de manhã cedo, com o quali começando simplesmente às 7h30 da manhã. Pô, e viado. muitos pilotos e mecânicos tiveram que Mano, acordar. o quali às 7h30 da manhã, a hora que os caras tiveram que acordar, tá ligado? É loucura, pô. Imagina, velho. Às 3 ou 4 da manhã, Tá conforme maluco, esperado, velho. chuva. Mas como não era no nível do dia anterior, mandaram todo mundo para a pista com um pneu azul, que eu não sei se você sabe, mas existe um pneu azul de chuva. Eu sei, parece que eu acabei de inventar isso, mas é sério, existe mesmo, é sério. Pode confiar em mim, não é fake news, nem montagem de inteligência artificial não, pesquisa aí. E aí, galera, estava aberta oficialmente Cara, a sessão foi muito de entretenimento, futebol de velho. sabão, ou melhor, de Fórmula 1 de sabão. Com poucos minutos de sessão e a galera ainda dando as suas primeiras voltas, tivemos a primeira bandeira vermelha. Colapinto acabou perdendo o controle do Lembrando carro que na esse é o nome saída do dele. S e encontrou seu primo brasileiro, o Cola Muro. O argentino até estava numa boa posição. Como um leigo do caralho em F1, porque o apelido do Leclerc é Monevasco, cara, vou te dar uma chance, tá ligado? Dá uma chance de ter essa, tá ligado? Esse estalo, tá ligado? Dá pra pensar, tá ligado? Dá pra pensar. Qual que é a piadoca do Vasco sempre? Tá ligado? Ele é monegasco, que é quem nasce em Mônaco. E tá sempre vice. Por isso ele é o Monevasco. Basicamente é isso aí. Creio que seja mais ou menos por isso aí, tá ligado? Mas iria ter que abandonar a sessão. Com o Q1 se encerrando e a pista encharcada, Hamilton e Lando estavam ameaçados da eliminação. O piloto da Mercedola fez uma volta melhor, mas sem subir muito e ainda seguia ameaçado. Enquanto isso, o piloto da McLaren faz uma volta melhor, mas também fica ali na berola apenas em 15º. Não deve dar pra empurra enxergar Lewis Hamilton porra pra zona da nenhuma. eliminação.
Por sorte, os que estavam atrás não tinham como melhorar e o inglês do carro do Mamão avança com a água batendo no fiofó. Meio que literalmente, né? Foram eliminados, além do piloto da Mercedola, os 2 carros da nossa Super Moneguen Toyota Gazoo Racing Haas Ferrari, que acabou não praticando futebol, a dupla Cola Pinto e Cola Muro e, para variar, Goiano o jogo. Chegamos para o Q2 e com um pouco mais da metade da sessão, alguns pilotos já começavam a arriscar o pneu intermediário. Até que do nada, adivinha, mais uma bandeira amarela que na sequência virou uma vermelha. Dessa vez era Carlos Senna voltando a ser Comic Sans e estampando o muro na parte de baixo do S. Com a sessão reiniciada e a chuva voltando também, todo mundo ia dando as suas voltas antes que fosse tarde demais. Até que com um pouco mais de 1 minuto e meio para o final, novamente uma bandeira amarela é chamada no primeiro setor. Acontece que essa bandeira amarela ficou ativa por quase 1 minuto até ela se tornar vermelha. Com apenas 46 segundos restantes, a direção opta por terminar a sessão pela falta de tempo para que a galera tentasse mais uma vez. E adivinha, os 2 carros da Red Bull foram eliminados. Pior ainda para o Peixoto, que ainda ia ter que pagar uma punição de 5 posições pela troca do motor a combustão e iria largar de 17º. Além dos 2 carros da Red Bull e Comic Sans, também foram eliminados Galochas e Pierre Gasly. Finalmente chegamos ao Q3 e, bom, se você não assistiu nada, deve ter imaginado que é impossível acontecer mais alguma coisa, né? E aí eu te respondo que se você de fato pensou isso, então você não conhece Interlagos o suficiente. Com 7 minutos restantes no relógio e Lando em primeiro, com simplesmente Alexandre Albão em segundo, é a vez de jovem Alonso rodar sozinho e ir no muro, trazendo a 4ª bandeira vermelha só nesse quali. E se você acha que agora não tinha como mais nada acontecer, então eu volto a dar risada de você. Porque se a Aston Martin já teria trabalho para ter que tentar recuperar não 1, mas 2 carros para a corrida, e que lembrando, não seria no dia seguinte, mas em algumas horas, eis então que é a vez de Albão, que estava em segundo, rodar sozinho e conhecer também de perto o primo do Cola Pinto. O ônibus da equipe Cometa ficou completamente destruído e mais uma equipe teria problema com os 2 carros. Pô, esse carro é feio, Nesse caso do Albon parecia impossível de arrumar. Valeu, Filipão, pelos 8. Com a sessão reiniciada e o relógio já zerado, teríamos tempo para mais emoção. Porque Lawson, o filho da lei, assumia a 3ª posição. Até que Tsunoda, que vinha simplesmente para fazer a melhor volta, sobe para segundo. Do nada, Ocon aparece também e pega o elevador para 3º. Opa! Lando consegue abaixar a volta e isso acaba sendo primordial, porque Jorge Russo vem na sequência e também abaixa muito bem, mas não o suficiente para superar o tempo do Lando. Ele parece do dinheiro, né? Assim, teríamos simplesmente Tsunoda, Ocon e Lawson no top 5 para a largada. Quem acordou só para a corrida deve ter olhado a tabela dos tempos e ficado mais perdido que daltônico montando o cubo mágico, né? E aí, algumas horas depois, e uma bela homenagem para o Senna depois também, importante dizer, chegamos para a corrida. O clima estava mais tranquilo, mas a pista ainda úmida e tinha previsão de chuva em breve. E esse é o momento que eu falaria das maior resumo ludibriado da história. Mas antes mesmo delas aparecerem, o querido Stroll, o mãozinha, aprontou mais uma das suas. Simplesmente ele rodou na volta de apresentação e na hora de tentar voltar para a pista, decidiu que era uma boa ideia atravessar pela brita. E adivinha, ficou atolado, obviamente. Não foi uma boa ideia. Enquanto a galera nas arquibancadas ali do lado gritava Drugo, Drugo, eu ficava só pensando como o mundo é injusto mesmo, né? O cara fez um cosplay. Tem que ser muito elogiado o banco de imagens do Ludiero dos resumos ludibriado, tá ligado? Tipo assim, pô, o cara pegou uma foto de um sapo sentado refletindo, tá ligado? Tipo assim, mano, é bom demais, velho. Trapalhões, e a punição dele é dirigir um carro do velho da lancha pro ano que vem. E antes da largada em si, teria mais. Simplesmente Lando Noia ignorou a tela piscante, escrito largada abortada, e foi para mais uma volta de apresentação. Agora tem uma coisa que você dita aqui também, né? Pô, o Stroll conseguiu rodar na volta de apresentação, mano. Pô, de verdade, cara.
Então, eu não sou do F1, né. Caralho, viado. Mas Ó. assim, eu acredito que seja algo difícil É de conseguir. patético. É impossível, cara. É literalmente uma volta que os caras só dão uma volta na pista pra ficar alinhado na largada, tá ligado? Pra se ajeitar. É literalmente só isso, cara. E o cara conseguiu rodar. Ele conseguiu Não precisa rodar, nem cara. não Não precisa precisa nem nem ser rápido. rápido. Não, não, não. Tá. Pô, esse cara Era aí pra ele ter conseguiu ficado algo. parado ali, Ele é isso brincando aí, de cara. estátua, igual na semana passada a galera ficou. Mas ele acabou É, indo. tipo assim, Aline, eu não quero falar que é só por causa disso, tá ligado? Mas fato é que a equipe que ele corre, o pai dele é dono. Aí tu tem o teu próprio, a tua Ah, própria interpretação, né? Não quero acusar assim, entendi. tipo, é só por causa disso. Mas é um fato que tu tem que saber, tá ligado? Tem que Aqueles saber. caras aqueles caras É. que com 17 anos tá na empresa do pai já, né. Isso, exato, exato, Entendi, perfeito. entendi. E o povo atrás foi junto no bait. O Peixoto, que parece ter o regulamento da Fórmula 1 impresso no porta-luvas do carro dele, já abriu o rádio e ativou o Mega Man X9. A direção de prova disse que avaliaria após a prova e depois a punição dele acabou sendo uma multa. Pro desespero do Lando, agora sim, vamos para a largada. E eu digo isso porque as luzes vermelhas se apagaram e Lando Norris, a largada de limitada, voltou a dar as caras, porque Jorge Russo já assume a liderança antes mesmo da primeira curva. Ocon acaba perdendo a posição para Tsunoda e mais para trás o Peixoto larga muito bem e já ultrapassa 3 carros de uma vez e mais um logo na saída do S. Como o Albão não foi para a corrida e o Comic Science precisou largar dos boxes, o holandês já estava em 11º no final dessa volta. E na Que volta loucura, seguinte, meu. ele iria passar o Hamilton para já entrar nos pontos. Enquanto isso, ainda na primeira volta, Chico Pires roda sozinho e cai ainda mais nas posições. O Pérez não Se ele é dá. bagre, eu não sei, mas ele acabou indo É buscar a bagre. água que tinha do lado de fora. Quem também rodou foi Berman, o Homem-Urso, ao tocar o carro de colapinto. Apesar de nada ter acontecido com o argentino e o inglês ter rodado, ele acabou levando 10 segundos de punição. Quem também foi punido foi Piastri, que bastante acabou 10 segundos. acertando o carro de É Lawson. muito, é uma Só que eternidade. no caso do filho da lei, ele rodou legal mesmo. A corrida seguiu com o Jorge Russo em primeiro, Lando em segundo e o Peixoto vindo ultrapassando todo mundo. Até que na volta 27, o Hulk rodou e ficou encavalado no acostamento da pista sem conseguir sair. Os líderes optaram por não parar num primeiro momento, mas logo depois um safety car virtual foi ativado para que ele recebesse auxílio. E aí uma galera decidiu entrar e o Jorge Russo e o Lando. Esse apelido é foda, Cola Pinto. É. Lembrando que o nome dele é Cola Pinto. Não é apelido. O nome dele é Cola Pinto. Nome não, né? Sobrenome. Mas nome na Fórmula 1 é sempre o sobrenome. Então é o nome dele. Nome, Cola Pinto. Ainda ficaram do lado de fora. Quando eles finalmente pararam, adivinha? O Hulk estava de volta na pista e o safety car virtual acabou. Com isso, os dois perderam muito tempo. Para piorar a situação deles, Ocon, Peixoto e Gaslindo não tinham parado ainda, porque a chuva tinha apertado e talvez alguma coisa poderia acontecer. E aconteceu. 2 voltas depois, Colapinto acabou distracionando na subida do café e acabou encontrando novamente o seu primo Colamuro. O carro ficou muito danificado e mais uma bandeira vermelha foi chamada. Bom para os 3 primeiros que não Comeu tinham ruim o parado e carro do agora Colapinto ainda aí. iriam ganhar uma troca de pneu grátis enviada pelo Mercado Livre. O Lando até tinha passado o Jorge Russo antes disso acontecer, mas não ia adiantar muita coisa mais, né? Na relargada, o Ocon conseguiu se distanciar do Peixoto e estava meio que indo embora, vamos dizer assim. O Lando foi para cima do Gaslindo no P3, mas acabou passando reto na descida do lago e na volta foi ultrapassado por Jorge Russo. E aí, novamente, se você acha que já tá bom de caos pro final de semana, fica tranquilo, porque algumas voltas depois foi a vez de Comic Science rodar de novo, bater de novo e causar um safety car. Vamos para mais uma relargada e agora o Peixoto não quer saber. Ele mergulhou por dentro e já passou o Ocon logo lá na primeira curva.
Lando acabou perdendo a freada e mais uma vez passou reto. Foi muito cabaço o Lando, velho. Sétima posição. Logo depois a equipe pede para que o companheiro troque de posição com ele, mas acaba não adiantando muito, porque ele não conseguiu chegar no Leclerc, que tinha sido ultrapassado por Jorge Russo também. Peixoto na liderança e de cara pro vento simplesmente começou a empilhar. Isso aqui foi loucura, viado. O cara assumiu a liderança e começou uma depois da outra, viado. Volta mais rápido, volta mais rápido. Quantos falaram que ele fez? Tipo, sei lá, 15? Nem sei quantas foram, mano. 12, não sei. O cara meteu umas 50 voltas mais rápidas, mano. Um bagulho bizarro, cara. 17 voltas mais rápida, cara. Pô, que loucura, mano. Volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Uma coisa assustadora. O cara tava jogando no videogame, tá ligado? Com pneu infinito. Até o final da prova, para cruzar ali em primeiro, com praticamente 20 segundos de vantagem pro segundo, que era o Ocon, né, que junto com o Gasly fecharam o pódio com um grande resultado para a equipe Aline. Que a gente estava aqui o tempo todo achando que tinha um trator, mas acabamos descobrindo que era, na verdade, um navio, né? O que eles precisavam era de água. Legal. Esse daqui foi o top 10 dos pilotos, com o Peixoto praticamente sacramentando o campeonato, já que na próxima etapa basta ele terminar na frente do Lando ou igualar os pontos, dependendo de uma volta rápida, e ele é campeão. E no campeonato de construtores, a equipe Aline nessa corrida marcou mais que o dobro de pontos que eles tinham no ano inteiro. E saiu simplesmente de penúltimo para sexto. A Fórmula 1 agora vai ter um baita descanso aí pela frente, com 3 semanas, e volta no final do mês lá para o GP de Las Venturas, o famoso circuito do Porco-Aranha. Ano passado a corrida acabou sendo boa, vamos torcer para que esse seja o caso de novo. E se você curtiu esse vídeo, que eu acho que foi o resumo mais longo que eu fiz até hoje, não esquece de dar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, né? Um abraço a todos, a gente se vê. Valeu e... Cara, a grande realidade é que a pessoa não é obrigada a gostar do Verstappen, tá ligado? Mas hoje ele é o melhor piloto do grid com uma imensa de uma tranquilidade. Ele é assustador, pô. Ele é assustador, beleza?